Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui verdadeiros para a estreia da segunda temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, depois de um final sensacional da temporada de estreia da série, temos aqui um bom começo, uma abertura com vigor e, de novo, com 3 linhas narrativas. Claro, né? Se foi uma maneira de narrar que funcionou muito bem lá no começo de tudo, por que não continuar? Não sei se vai ser assim na mesma batida até o final da temporada. Eu acredito que não, mas se funcionou, vamos continuar. E claro, aqui o produto colocado dessa maneira ainda tem um bom impacto para a gente, porque a gente sempre fica curioso. Tá, o que acontece desse lado, o que acontece do outro, o que acontece aqui na trama principal. Bom, finalmente a trama principal tem a maioria do elenco, sim, ou pelo menos talvez os principais, né? Geralt e também a Ciri, ficando ainda Yennefer com outra linha paralela. E claro, a terceira é justamente lá a Irmandade dos Bruxos, mais especificamente, né, a Tsaya, que tá o bicho por aqui, né? Aliás, vamos começar por ela, exatamente, porque se no finalzinho da primeira temporada a gente teve aquele belo gancho, né, tipo, cadê Yennefer? O que aconteceu com ela? Ela evaporou, ela abusou do uso lá do poder, né, que ela se valeu do fogo, né, coisa que os feiticeiros de bem não devem adotar, nunca trilhar este caminho. Tanto que, antes, né, no começo da batalha, ou durante ela, a Tsaya sempre falava para Yennefer, segura teu caos aí, segura, não deixa ele fugir. E depois, quando o bicho pegou mesmo, né, a batalha estava quase sendo perdida, ela liberou a sua protegida, né? Pode usar à vontade o caos, né? Abusa do fogo, né? Tudo que você tem guardado aí dentro de você, põe para fora. E literalmente Yennefer devastou todos os inimigos. Mas parece que ela se consumiu completamente. E Yennefer tem meio que quase a certeza. Inclusive ela tenta buscar na memória dos falecidos soldados ali, exatamente se no pequeno, né, canto de olho, algum deles viram a Yennefer, pelo menos ainda viva, né? Porque na verdade acho que ela nem quer exatamente descobrir se ela morreu ou não morreu, mas ter uma pequena memória, ainda ela atuando em batalha, ou seja, realmente ainda viva, né? Querendo conquistar algo que, no fundo ela queria, né? Aquele poder absoluto. Tsaya sabia disso, né? Sabia muito bem o que a sua protegida queria na vida. Mas o que vale, claro, pra gente é que essa tensão, se ela tá viva ou não, demora um tempinho, né? Bastante. Quer dizer, uns 10 minutos, começo do episódio, mas a gente fica na tensão. O que aconteceu com Yennefer, né? Ela ficou ferida. Bom, realmente ela desapareceu ali do campo de batalha, mas depois a gente consegue descobrir por quê, né? Enfim, também continuando então por ela, que exatamente a Fringilla é que a capturou, por isso que ela não está lá no campo de batalha, né? Porque ela já foi feita prisioneira e eles já estão seguindo em direção ao sul. Ao sul, né? Sim, acho que é o sul que ataca o norte, né? Acho que é isso. Enfim, que é Nilfgaard, né? Estão voltando para Nilfgaard. Mas tem aquele contexto que logo a Yennefer percebe, peraí, a gente ganhou, eu ganhei, eu acabei com metade do exército. Bom, a outra metade com certeza foram os reis, quando chegaram os reis do norte, né, conseguiram vencer com os seus exércitos o restante daquela batalha. Mas ela tem a noção precisa, Yennefer, que sim, ela acabou com quase tudo. Mas peraí, como é que vocês estão me levando aqui? Na verdade ela tem aquele produto que é um mineral, eu acho, né, que estão lá nas suas algemas, ela não pode fazer nenhum encantamento, ou seja, ela não pode se valer de nenhuma magia, feitiço ou qualquer coisa que o vale relacionado aos feiticeiros para poder se libertar, né? Aliás, foi esse mesmo material que a Fringilla usou lá na Tsaya, lá no finalzinho também da temporada anterior, quando deixou ela completamente abatida. E olha que a gente pode considerar que Tsaya também é uma feiticeira muito poderosa. Enfim, o que vale? Yennefer percebeu que ela estava ali sendo tomada como prisioneira e que serviria no futuro, talvez daqui a alguns dias, né, como uma certa compensação dali de Fringilla e também lá o Carria de terem fracassado ali na invasão rumo ao norte. Ou seja, ela vai ser ofertada ao rei lá deles, que é Emhyr, né? Parece que é o nome dele, né? Bom, naquele contexto ela sabe que ela está numa situação, digamos, delicada, a Yennefer. Mas é curioso ali dessa relação entre as duas que, bom, elas foram colegas de
como é que chama? Bom, de escolinha de feiticeira, eram noviças na mesma época. E sim, quer dizer, ela não foi a mais amiga da Fringilla, ela foi amiga lá da outra, né, que acabou virando uma enguia, né? Mas o que vale é que aí, quando elas estão naquela situação de prisioneira e algoz, elas meio que já estão se cutucando e meio que lembrando um pouco o que elas eram antigamente. Claro, Yennefer é super petulante e Fringilla é arrogante ao extremo, né? Uma combinação ali bem potencial para dar confusão, com certeza. Do que vai resultar com as duas juntas, não sei. Será que ela vai se bandear? Bom, na verdade ela diz que não vai, né? E Yennefer é categórica em defender os princípios lá da academia, embora Fringilla joga na sua cara, mas eles não vão te aceitar, você usou lá os poderes lá do fogo, então é basicamente uma sentença que, aí sim, se já não topavam ela, achavam que ela era incompetente, agora que ela se mostra competente, mas passando por cima das regras, realmente não vão topar a permanência dela na academia, mas de jeito nenhum. Ela virar uma professora, uma tutora no futuro? Com certeza não. Realmente, principalmente lá do titio de Fringilla, né? Esqueci o nome dele. Ele realmente é um cara que segue as riscas, as regras, mas meio que passou batido, né? Que foi a sobrinha que fez toda a merda lá, né? Enfim. Aliás, voltando então para a linha narrativa lá da parte dos feiticeiros, né? Que eles capturam então lá o Cahir, né? E vão tentar extrair dele informações a respeito do que diabos eles estão querendo de fato. E te saia naquelas, deixa comigo. E ela também tá muito boa, né? Tocar o terror em cima de vilão é sempre sensacional, por uns bons motivos, claro, né? Ela até fala, né? Não é do meu feitio ser maldosa, ser cruel, mas você acabou com meu ente querido, então, filho, tu tá lascado. Tu vai sofrer até abrir o bico. E se não abrir o bico, morrer, vai. Tô pouco me lixando. Uma cena realmente muito boa. A gente não tem a conclusão dela, vai ficar provavelmente para o próximo episódio. Mas que é uma tensão muito interessante ali. E sim, né? O pessoal está se batendo ali na figura, claro, do tio de Fringilla e os demais, que foram eles, claro, que salvaram a parada. Aliás, o tio da Fringilla meio que nem liga que eles morreram um monte para poder salvar justamente aquele castelinho lá de Soden, né? Onde foi a batalha. Ele não tá nem aí, para falar a verdade. É uma coisa meio esquisita também, né? Ou seja, ele percebeu que agora sim as forças lá de Nilfgaard quer tomar conta do continente inteiro, mas mesmo assim ele está neutro demais. Pode ser que tenha alguma coisa também neste sentido, dele sempre ficar com essa mesma visão, digamos assim, das coisas. Enfim, mas essas duas linhas narrativas, tanto ali da Irmandade dos Feiticeiros, que sobrou deles, né? Assim, lembrando, né? Falar um pouquinho da atriz, né? Que dava a entender que lá no finalzinho da outra temporada, parecia que ela estava quase moribunda, né? Porque ela já estava mal. E depois que a Yennefer soltou lá o seu poder, se bem que ela soltou para frente, a atriz estava dentro do castelo ainda, né? Mas, peraí, foi do castelo incendiado que a Yennefer pegou todo o poder, a base do poder, né? Que ela sempre precisa tirar de algum lugar para colocar para outro, né? Porque senão ela mesma se mata, né? No uso da magia, do controle do caos, né? Mas parecia que Triss havia morrido. Mas aqui ela aparece de novo, quase ainda, de novo, mais uma vez, falecendo. E é preciso 3 feiticeiros ali para controlar o que aconteceu com ela. E curioso, né? Na verdade, ela tinha sido atingida por uma tocha, né? Que queimou o peito dela. Não tinha necessariamente uma magia envolvida ali. Eu achei aquilo meio curioso. Eu não entendi, para falar a verdade, porque ela estava tão ruim. Mas que bom que ela sobreviveu de qualquer forma, porque o pessoal que assiste a série vindo do videogame, com certeza não ia gostar da personagem ser eliminada da série. Bom, claro, tem que ter algum contexto lá na adaptação, baseado no que vem dos romances, porque agora a gente está começando a entrar na área do romance, dos 5 livros da saga, realmente, do bruxo Geralt de Rivia. Embora, né, este primeiro episódio aqui ainda é uma adaptação de um dos contos aqui da coletânea de pequenas histórias do Andrzej Sapkowicz. Ainda é um texto de O Último Desejo. Aliás, o próprio título aqui desse episódio é o mesmo baseado, né, a origem, aliás, do conto, que é um grão de veracidade. Tem algumas mudanças interessantes aqui. Obviamente esse texto só trata de Geralt. Aliás, Ciri nem aparece nele. Isso por conta também da adaptação.
Sim, aliás, muito bem adaptado. E falando nisso, você pode encontrar lá no meu outro canal dedicado à literatura exatamente os meus pitacos a respeito do conto original, Grão de Veracidade, onde eu conto um pouco mais sobre as diferenças do original para aqui o produto adaptado. E, de novo, eu acho que eu gostei mais da adaptação do que exatamente do conto lá do escritor polonês. Mas voltando ao que eu estava falando, né, as duas linhas narrativas, a da Yennefer e também da Irmandade dos Feiticeiros. Ela apareceu assim pontualmente aqui ao longo da grande história que estava aqui, aí sim relacionada ao Geralt e a Cirilla. Como eu disse, no conto original ele é o único que está aparecendo. A Cirilla foi meio que colocada aqui para juntar com o que a gente tem de narrativa dos dois personagens, mas essa parte adaptada também ficou muito interessante. A gente não fica com aquela sensação que forçar a barra para Cirilla estar presente aqui nessa aventura, que no original ela não está presente. Tudo fica funcional. Aliás, os roteiristas tomaram as decisões de revelar segredos também de uma maneira que deixou o desenvolvimento da história ali do amigo do Geralt muito mais interessante, né? O Nivellen, né? Que aliás também no conto original eles não se conhecem. Aliás, aconteceu muito isso, né? Nas adaptações dos contos para a série, em muitos momentos o que era amigo passou a ser desconhecido e o que era desconhecido passou a ser amigo do Geralt. Eles fizeram essa salada, mas sempre funcional. Praticamente só teve um episódio onde realmente eu achei que o texto original era melhor do que foi adaptado. Mas é sempre bom quando a adaptação ela consegue ir para outros caminhos, respeitando o que tinha de base, mas trazendo elementos que fazem com que tudo fique melhor. Ou seja, que vale a pena a gente assistir a série baseado numa coleção de vários livros e você possa dizer, não vou ver a série porque eu já conheço a história de cabo a rabo, já li todos os volumes. Não, na verdade você precisa sim ver a série porque ela está muito bem conduzida. Ou seja, o que eles injetam a mais, sim, faz com que agregue valor e fique muito mais interessante as histórias. Ponto realmente positivo para os roteiristas aqui de The Witcher, a série. Enfim, vamos então à história principal, que era do Geralt e da Cirilla. Eles chegam lá naquele povoado onde todo mundo está desaparecido. E é um local que, pelo jeito, não para, né? Ou seja, o povoado não dorme, é um entra e sai de pessoas passageiras por ali, a própria população do local, praticamente não tem um momento onde a cidadezinha dorme em si. Mas não tem uma alma viva. E claro, antes, no começo do episódio, nós tínhamos visto aquela família, né? Pai, mãe e filha que tinham sido atacados por uma criatura que a gente nem vê o vulto dela, para falar a verdade, a gente só vê os corpos sendo pegos, arrastados, caídos e por aí vai. Aquele tom de mistério muito do interessante. Claro que Geralt, quando chega então no povoado completamente abandonado, fica cabreiro, fica desconfiado. Aliás, no conto, ele já vai sacando exatamente o que está acontecendo muito mais rápido. Mas a demora aqui no episódio tem muito mais interesse de trazer pra gente um pouco mais de tensão, que, como eu disse, funciona bastante. Mas enfim, ele também tinha um amigo que morava ali perto do povoado, que é o Nivellen. Eles vão até lá e dão de cara primeiro com uma casa mal assombrada, e depois o amigo se revela completamente mudado, agora numa forma monstruosa, né? Aparentando ser um javali. Bom, é fácil a gente fazer a conexão que ali tem outra brincadeira, né? Uma certa, não é tiração de sarro, mas realmente talvez uma homenagem aos contos de fadas, porque temos a questão de a Bela e a Fera. É fácil fazer a conexão, e realmente Nivellen seria a fera da vez. E você fica pensando, cadê a Bela? Será que vai ser Cirilla? Acho que não, né? Porque depois também, não demora muito, aparece aquela outra figura, que é a Virina, né? Aquela menininha, mas uma mulher mesmo, na verdade, só que é enigmática, que fica escondida, só se apresenta para Ciri, porque para o bruxo ela meio que toma distância, né? E o Nivellen, por sua vez, o amigo do Geralt, diz que ele apenas tem uma gatinha que está lá no forro da casa, e por aí vai, né? Bom, sempre lembrando, né? Então que existe uma certa maldição em cima de Nivellen, e Geralt fala, não, eu consigo tirar a maldição de você, porque todas as maldições, elas podem ser liquidadas se você souber exatamente como primeiro aconteceu, né? Ou seja, como é que foi anunciada a maldição, né? No caso aí, vinda de uma sacerdotisa. Aliás, a história da sacerdotisa também está diferenciada aqui no episódio.
No conto fica uma coisa muito rápida também, já comunicada. Aqui ela tem muito mais peso, deixa a coisa muito mais dramática. Você sabe como é o final aqui dessa história, né, da relação de Nivellen com a sacerdotisa. Enfim, por causa da maldição, ele tem um certo poder nele. A casa reage a ele, né? Ou seja, não precisa ir atrás de comida, porque basta ele fazer um certo movimento, cai comida. Aliás, toda a comida que aparece aqui no episódio, né, vem do teto, né? Que ela tem uma cena engraçada, aquela cena ali do banquete deles, né? Cirila sorrindo. Aliás, é curioso a gente perceber como a personalidade da Cirila mudou bastante, né? Se a gente rememorar o que a gente viu nos episódios da primeira temporada, a gente percebe, caramba, mas ela estava saindo daquele momento onde ela era praticamente uma adolescente, criança, que saía à rua disfarçada para poder brincar lá com os garotos, uma coisa bem meio infantil, não chegava nem quase à adolescência. E agora ela é quase uma mulher madura, só dos perrengues que ela passou em torno de uma semana, 2 semanas, porque foi exatamente só isso o tempo decorrido desde o ataque lá de Cintra até esse momento que finalmente os 2 personagens se encontraram no finalzinho da outra temporada. Pois é, não tem muito tempo, mas a Cirila amadureceu bastante e ela tem um comportamento aqui muito mais ousado, digamos assim, né? Mas ela também tem os seus receios. Quer dizer, na verdade ela cada vez se parece mais com o Geralt, só que numa chave invertida. Aliás, o próprio Geralt fala isso com a Plotka, né? E conversa com a sua montaria. Bom, até uma certa brincadeira no texto que diz que há muitas coisas que eles combinam. E, na verdade, aconteceu no episódio passado, que foi na outra temporada, onde Ciri conversava lá com aquele cavalo que ela havia roubado, né? E ela falava, quem é que conversa com cavalo, né? Bom, quem conversa? Geralt. Eles têm muitas semelhanças, mas a personalidade dela, claro, completamente diferenciada agora, é expansiva, enquanto que o Geralt é mais retraído, mais caladão, e ela fala demais. Isso também serve de motivação para a gente saber que ele tem muito a ensinar para ela. Ela não pode ser, digamos assim, totalmente falastrona para ser o que ela precisa ser no futuro. Aliás, o que ela precisa ser? Também podemos perguntar, né? Por que tanto Nilfgaard quer estar com ela em mãos? Sim, ela tem um grande poder, mas que poder é esse? É um poder completamente perigoso que, se não for controlado, realmente acaba com tudo e por isso que as forças do mal a querem? Pode ser que sim, pode ser que não. Claro, eu acho que é motivo para toda essa temporada, como também uma segunda, terceira, quem sabe 4 temporadas aqui de The Witcher. Não sei como é que eles vão adaptar os 5 volumes restantes, né? Porque agora sim, entramos a partir do próximo episódio, não mais baseado em contos, mas apenas nos romances. Mas enfim, essa história aqui do Nivellen é muito interessante. Como eu disse, na construção aqui, na adaptação, as tensões do que o personagem fez, o que ele está fazendo agora, ou seja, protegendo aquela criatura ali, a Lâmia, que na verdade é a Virina, ou o contrário, né? Virina, na verdade, é uma Lâmia. Bom, é uma tensão, daquela coisa também colocada do amor verdadeiro, que só ele pode salvar as pessoas das maldições. Claro, no final ele volta a ser um humano, mas ele fez uma grande cagada no seu passado, coisa que é diferenciada lá no conto. Por isso que eu digo que aqui a tensão é muito mais forte. Aquele choque ao final da quebra daquela amizade entre os dois não funciona no conto, mesmo porque eles são desconhecidos, não tem como isso ter acontecido. Ou seja, outra boa adaptação feita aqui, fazendo com que o texto fique melhor ainda que no seu original. Claro, o final aqui então da amizade entre os dois, e já valendo como um bom ensinamento para Ciri, tem um certo impacto, só que é aquele impacto doloroso. O episódio podia muito bem terminar aí, que estava de boa, mas tivemos a surpresinha ainda lá para com Yennefer, que está lá detida sobre as mãos de Fringilla, mas depois a coisa se inverte, alguém ataca elas e também aqueles poucos soldados que ainda estão vivos ali. Todos eles são abatidos, na verdade, com grandes tacas, né? Que diabo é aquilo? Gigantes estão atacando eles, mas não sobra nenhum, né? Soldados, arqueiros, tudo vai embora. E sobra apenas as 2. E Fringilla não quer soltar a Yennefer porque, claro, ela tem muito mais poder, né? Tanto que ela caçoava o tempo todo, né? Você só consegue fazer, o que era? Uma galinha, eu acho, né? Que ela conseguia conjurar ali com a sua magia. É até esquisito, né?
a Fringilla é poderosíssima, quer dizer, ela é poderosa em fazer maldade, mas quando tem que fazer apenas uma comidinha para eles poderem se alimentar, ela faz uma coisa ridícula, né? Enfim, o gancho ali dado das duas em perigo, ou seja, Yennefer estava a caminho de ser sacrificada em Nilfgaard, mas agora, o que está acontecendo? É outro inimigo que estão atacando elas. Quem serão? Quer dizer, eu sei, né? Porque é só você ver o título do primeiro volume da saga O Geralt Terrível, você descobre quem são os inimigos que estão atacando os elfos. Mas isso é spoiler, né? A gente confere no próximo episódio. Bom, este daqui, de estreia então da segunda temporada, foi muito bom, muito tenso. E como história principal, também muito interessante. E ela fica melhor ainda quando você vê o original. Como eu digo, a adaptação fez com que esse episódio tenha muito valor. Ou seja, uma boa estreia. E se a temporada continuar nessa mesma batida, teremos uma segunda temporada tão boa quanto a primeira. Portanto, para esse primeiro episódio da segunda temporada de The Witcher, eu atribuo 4,5 asteriscos. Acho que faltou muito pouco para ser um episódio inesquecível. Estava quase lá. É isso.